Fala pessoal do Descomplica que está nos assistindo aí de todas as partes do Brasil. Deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou o professor Bernardo Padula, professor de História. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que é muito importante para a prova do Enem, um assunto que é muito relevante, que vem caindo muito nos últimos exames do Enem. Tá? A gente vai trabalhar os movimentos sociais da República Velha. E qual é a relevância desse assunto? Além da questão da cobrança, se você parar para olhar as últimas provas, desde 2009, as provas que nos interessam no momento, desde que o Enem mudou, você vai perceber que além das questões que vem caindo, que nós vamos trabalhar algumas na aula de hoje, é claro, no edital do Enem faz muitas referências a movimentos sociais. Existem muitas referências a relações sociedade e Estado, a movimentações de setores da sociedade. Então é muito provável, como vem caindo nos últimos tempos, que caia alguma questão sobre movimentos sociais na República Velha, no exame desse ano. Então é muito importante que nós possamos trabalhar isso com calma na aula de hoje. E didaticamente, a gente geralmente faz uma divisão dessa aula, separando os movimentos rurais dos movimentos urbanos. Muitos desses movimentos, com certeza, vocês já ouviram falar em algum momento da vivência de vocês. Quando a gente pensa, por exemplo, os movimentos rurais, estou fazendo referência a Canudos, ocorrido no interior da Bahia entre 1893 e 1897. Estou fazendo referência ao Contestado, ocorrido no sul do país, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1916. E alguns até colocam referência ao movimento da cidade de Juazeiro do Norte, que nós comentaremos mais à frente como um dos movimentos rurais, embora esse movimento de Juazeiro do Norte, atrelado a uma figura paradigmática do Nordeste, a figura do Padre Cícero, esse movimento ele guarde uma distinção importante que nós faremos em breve. Tudo bem? Quando a gente destaca os movimentos urbanos, nós destacamos em especial a revolta da vacina, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro em 1904, e destacamos também a revolta da Chibata, também ocorrida no Rio de Janeiro em 1910. Anteriormente, os professores de História questionavam um pouco como trabalharíamos revolta da vacina e revolta da Chibata. Para o pessoal que dá aula no Rio de Janeiro, era muito comum trabalhar a revolta da vacina, a revolta da Chibata, quando o vestibular era estadual. Quando o vestibular tomou esse âmbito nacional, a gente ficou se questionando. Vai trabalhar a revolta da vacina? A revolta da vacina seria uma história regional? Vai trabalhar a revolta da Chibata? A revolta da Chibata seria típico do Rio de Janeiro? Pois bem, o Enem já nos deu a resposta cobrando esses dois assuntos. Então, o Enem vai trabalhar a revolta da vacina, vai trabalhar a revolta da Chibata, mesmo sendo algum movimento típico do Rio de Janeiro, vai ser trabalhado aí nas provas, tem questões sobre isso na nossa aula de hoje. Tudo bem, gente? Então vamos começar agora trabalhando os movimentos ocorridos no âmbito rural, tá? Os movimentos rurais, começando por Canudos. Senhores, Canudos é um dos movimentos mais estudados, conhecidos e relevantes da história do Brasil. Quando eu penso em Canudos, eu naturalmente penso na figura de liderança de Canudos. Eu penso na figura de Antônio Conselheiro. Em algum momento dos seus estudos você já ouviu falar de Antônio Conselheiro, tenho certeza absoluta. Uma breve biografia desse cara para a gente entender de onde vêm certas motivações. Antônio Conselheiro, ele nasceu no interior do Ceará por volta de 1845. Ele era filho de um comerciante medianamente rico da região, nasceu com o nome de Antônio Maciel. Ele vai estudar muitas línguas durante a sua infância, adolescência, vai se versar em italiano, por exemplo, em francês, vai aprender latim, se torna uma figura icônica na cidade, torna professor particular na cidade, vai trabalhar na região, se torna uma pessoa muito conhecida na região, até o momento que a vida de Antônio Conselheiro dá uma guinada. Na época ele ainda era conhecido como Antônio Maciel, o professor, e um dia ele chega em casa e encontra, digamos, sua mulher amaciada, vamos colocar assim, com um militar na cama. Enfim,
Resumo da ópera. Né? Antônio Conselheiro, a partir desse momento, ele vai se tornar uma pessoa um pouco diferente. Né? Ele vai dedicar os próximos 5 anos da sua vida correndo pelo Nordeste com um facão atrás da mulher e do militar. Ele queria acabar com os dois, queria acabar com o sofrimento daquele episódio ali. Uma hora alguém vai ver que aquilo era meio perigoso, vai prender Antônio Conselheiro, ele vai ficar alguns anos na cadeia e quando ele é solto, aí sim, ele sai o Antônio Conselheiro que entrou para a história. O homem da barba longa, o homem da veste, o homem da túnica, o cara que vai dedicar a sua vida a partir de então a pregações religiosas no Nordeste. O grande detalhe, que é muito importante para entender esse Antônio Conselheiro, é que ele não era um membro da igreja. Ele não era eclesiástico, ele não era do clero, ele não era nada disso. Ele era um leigo, beleza? Um homem normal da população, mas que vai começar a dedicar a vida a pregações religiosas, vai começar a trabalhar com certas obras de caridade, né, fundando pequenas igrejas, cemitérios, por exemplo, enfim, dedicar a vida à questão da religião. E esse homem, o Antônio Conselheiro, que tinha uma oratória bastante significativa, ele vai começar a angariar seguidores. As pessoas vão seguir Antônio Conselheiro, vão tomar Conselheiro como um guia, como uma figura que eles devem se espelhar. Esse cara torna-se conhecido, torna-se famoso na região Nordeste, até o ponto que Antônio Conselheiro vai se instalar em 1893 no Arraial de Canudos, inicialmente uma fazenda abandonada, chamada de Fazenda, o Arraial do Belo Monte, depois ganha o nome de Arraial do Canudos, né? E rapidamente muitos dos seguidores de Antônio Conselheiro vão para Canudos junto com ele. Segundo algumas estimativas, otimistas, acredito eu, né, Canudos chegou a ter 30 mil habitantes. Senhores, 30 mil habitantes no Brasil nesse momento aqui, pouquíssimas cidades tinham. Então, na verdade, estamos falando de um movimento que ganhou uma força muito significativa, uma dimensão muito grande mesmo. Canudos vai ter uma grande vivência nesse momento aqui. O que a gente enxergaria em Canudos? Teve historiadores, por exemplo, que enxergaram em Canudos uma espécie de MST do século XIX. Camponeses pobres que estão lutando pela terra no interior do Nordeste. Hoje em dia, os historiadores ficam um pouco resistentes a aceitar essa versão. Até porque, se você reparar, se você olhar os discursos de Conselheiro, o que se pregava em Canudos, quais eram as ideias apontadas nesse momento, o que se pensava aqui não era nada ligado a movimento social, anarquista, socialista, de luta por reforma agrária, nem coisa do tipo. O que se defendia aqui em Canudos era uma ordem moral e cristã. Antônio Conselheiro tem 47 discursos, ou prédicas, melhor dizendo, que foram publicizados. Desses 47 discursos ou prédicas, 46 são sobre religião. Apenas um se chama sobre a República, que tem um caráter político bastante duvidoso, vamos colocar assim.